Olá pessoal, sou Márcio Bueno, CEO da BNSK e criador da Tecnohumanização. Eu convidei para esse bate-papo Flávio Tavares, criador, presidente, CEO do Welcome Tomorrow. Ele fez a leitura antecipada do meu livro e a gente vai conversar um pouco sobre o que ele achou. Flávio, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter aceito ler o livro antecipadamente e seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos aí que estão assistindo e mergulhando nesse tema, né, que é um tema tão relevante aí da gente olhar como que a humanização e a tecnologia podem caminhar juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Flávio, eu tenho feito essa pergunta a todos os 22 que estão participando disso, depois a gente conversa e você me fala o que você quiser aí sobre o livro, a gente vai conversando de uma forma mais livre, mas eu sempre tenho feito essa pergunta. Você acredita que é possível criar riqueza sem gerar miséria nesse mundo corporativo que a gente vive? Sim, é uma defesa que a gente faz forte também, né, junto com vocês. A gente tem muita similaridade aí nos nossos valores, nossos propósitos, princípios, que eu acredito muito que é possível gerar riqueza sem gerar miséria. Eu acredito, na verdade, que a gente está passando por um momento muito difícil, né, enquanto planeta, mas principalmente o nosso país, com esse agravamento da desigualdade social que está acontecendo por conta de uma pandemia, e aí você vê a miséria aumentando e não a riqueza. Mas eu acredito que quando a iniciativa privada, e ela está se despertando, e quando ela se despertar ainda mais, ela vai perceber que ela tem um papel fundamental na construção desse país mais igualitário, com mais distribuição de tantas riquezas que a gente tem num país como o nosso, sem que isso tenha que ser gerado mais, que se gere mais miséria, né? Aliás, o mundo está despertando muito para isso. Você vê cada vez mais que esse é um tema frequente e não vai dar mais para a gente viver nesse capitalismo selvagem que a gente viveu até aqui. É hora de fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, e eu acredito que você veio na hora correta, assim, né? Tá certo que você já estuda e mergulha nesse tema há muito tempo, mas lançar o livro agora, né, praticamente aí, não dá para falar ainda que é pós-pandemia, mas praticamente nesse momento ainda, onde está todo mundo fazendo uma reflexão mais profunda sobre o papel individual de cada um, seja da iniciativa privada, poder público, ou como cidadãos, cada um está olhando mais, né, o quanto que a gente pode contribuir de alguma forma para amenizar um pouco essa desigualdade tão gritante que a gente tem. E aí todo mundo com muito medo da tecnologia, a tecnologia vindo nesse movimento de tomar empregos, né, que é o receio da maioria das pessoas, e aí você chega com esse tema mostrando que é possível caminhar com as duas coisas de forma harmonizada, sem que isso gere miséria e desemprego, pelo contrário. Isso é possível que a gente tenha, na verdade, empresas mais humanas, um país mais humano, usando o máximo da sua tecnologia, né? Então, caminhar com esses dois elementos aí é totalmente possível, e acho que é isso que faz com que a gente tenha essa esperança de se construir riquezas sem gerar miséria. Perfeito. Essa ideia, você falou aí 2 pontos que, para mim, são fundamentais. Primeiro, quando a iniciativa privada perceber o papel fundamental e necessário que ela tem que exercer nisso, né? Porque eu não digo que a iniciativa privada seja culpada de como nós estamos, mas ela tem uma responsabilidade nisso, né? E parte da responsabilidade é dela, parte é do governo, parte somos nós como indivíduos na sociedade, todo mundo tem responsabilidade sobre a sociedade que nós construímos, né? Às vezes as pessoas falam, pô, essa sociedade que está aí, pô, que absurdo. Falo, você ajudou a construir. Passivo ou ativamente, nós participamos disso. E as empresas têm essa responsabilidade, porque elas ajudaram a construir essa sociedade agora que não está legal, e elas têm a obrigação de fazer isso. Então, esse é um ponto relevante, e você trata muito isso no seu evento, nas suas iniciativas. Eu já tive a oportunidade de participar, gosto muito, participei como assistente, fui lá assistir, visitante e tal, e como palestrante também. Isso é muito bacana. Mas eu acho que ainda, não sei a tua opinião, eu gostaria de saber, que ainda as empresas estão, algumas nem são conscientes que precisam mudar, outras já são muito conscientes, estão fazendo algumas coisas que talvez não seja suficiente ainda, e tem muitas que não sabem como fazer essa transformação. Qual que é a tua visão sobre isso aí? Acho que uma das coisas que eu sempre falo, né, e que você também fala muito sobre isso, é a gente desmistificar. É a gente desmistificar essa ideia de
que uma empresa é um CNPJ, né? Sempre quando a gente fala de empresa, parece que a gente está falando de um ente, né? Parece que a gente está falando de algo, uma marca, um conglomerado, um prédio, enfim, ou pensando no produto, no serviço. Uma empresa, essencialmente, é composta por pessoas. Assim, ainda não tem no planeta nenhuma empresa que tenha começado e terminado e que toda a sua operação seja de tecnologia, de um robô que opere, que comande, né? Tem um conceito que eu gosto muito, até o Walter Long fala muito essa frase, que ele diz que se a gente tivesse toda a inteligência artificial que a gente tem hoje, toda a tecnologia que existe hoje, na época que o homem foi na Lua, com certeza a gente teria ido na Lua na época, de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata e muito mais eficiente. Mas jamais a gente teria ido à Lua se alguém não tivesse sonhado ir à Lua. Então, a máquina nunca vai sonhar ir à Lua. Quem sonhou foi o homem. A tecnologia pode ajudar, sim, a levar o homem na Lua mais rápido, mas alguém vai precisar sonhar. E eu olhando para esse prisma, respondendo a sua pergunta, acho que é preciso da gente, muitas vezes, desconstruir o conceito corporativo e entender o papel das lideranças que compõem esse conceito corporativo. E é engraçado, eu vejo que você falou muito no seu livro, né, sobre cultura, organização. E quando você fala sobre cultura e organização, muito é o líder que toca. Eu lembro de uma grande empresa, uma grande empresa, mas nem vou citar o nome dela aqui, que ela tinha um CEO, eu vou falar o nome do CEO porque merece destaque. Esse cara é um dos melhores CEOs que tinha no Brasil, Eduardo Gouveia. E ele tinha uma cultura impressionante. O Eduardo ele tinha um hábito de ligar para todos os colaboradores no dia do seu aniversário, de ligar mesmo, de ouvir, falar, e aí, tá tudo bem, como é que você tá, parabéns e tal, seja faxineira ou fosse qualquer diretor. Então a empresa tinha 500 funcionários e ele fazia isso todo dia, quem é os aniversariantes do dia, ligava. Então tinha uma cultura muito humana. E aí você entrava na empresa, você sentia a atmosfera, a empresa era uma empresa muito humana. E depois, quando ele saiu, entrou outra pessoa mais focada em número, focada em resultado, focada na estratégia. Não que seja errado isso. Não. Mas a empresa mudou sua cultura. Ela não tinha mais essa coisa, esse tom mais humano, esse tom do calor das pessoas e tal. E aí a empresa foi perdendo, e você percebe que existia uma empresa aqui e uma empresa, sei lá, depois de um ano diferente. Você ia na empresa, os colaboradores eram diferentes, o jeito de lidar, o jeito de tratar, a cultura era diferente. O que mudou? A logomarca era a mesma, o contrato social é o mesmo, o prédio é o mesmo, o escritório é o mesmo. Então, eu gosto de ressaltar isso porque você mostra o quanto que a gente tem que olhar um pouco da responsabilidade dos líderes na construção quando a gente fala de uma empresa mais humana. Então, olhando por essa perspectiva, eu acredito que o que precisa mudar ainda são os líderes. Né? Então, você fala assim, tem uma empresa que é mais capitalista, que ela só visa um número. Por que será, né, que ela só visa um número? Por que ela tem uma frase do Simon Sinek que eu adoro, né, que ele diz que grandes líderes, eles valorizam pessoas em detrimento do dinheiro, e líderes medíocres valorizam o dinheiro em detrimento de pessoas. Então tem empresa que... Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra numa outra grande empresa, eu não vou citar o nome dela também, e aí era um período de crise, lá no período da Dilma lá. E crise no Brasil, só falava em crise e tal, e aí eu terminei a palestra, fui conversar com os diretores, e um dos diretores me falou, a gente está vendendo muito. Eu falei, é mesmo? Mas por que vocês estão vendendo muito? Ele falou, não, porque nesse período de crise, aumento do desemprego, as pessoas têm que se arrumar, elas têm que ficar mais bonitas e tal, elas usam muito os nossos produtos. Aí eu falei assim, mas que engraçado, eu tive um papo com um diretor ontem e ele me falou que vocês estão demitindo 20% do quadro. Aí ele falou, mas é que a gente tem que aproveitar o discurso da crise. A gente está vendendo muito, os nossos resultados são muito bons, mas o discurso da crise ajuda a fazer ajustes financeiros para que melhore o nosso resultado. Ninguém vai reclamar, ninguém vai pegar no pé se eu mandar embora 20% porque está em crise. O mundo está em crise, aí eu vou aumentar meu resultado. Então, quando você olha isso, fala assim, cara, de quem foi a ideia, né? De quem é a ideia? Exato. Que alguém levanta a mão e fala assim, gente, vamos aproveitar a crise, vamos reduzir 20% do nosso quadro. Com certeza não foi de nenhuma tecnologia. Foi algum robô líder que levantou a mão. Exatamente. E seja esse líder a pressão dos seus acionistas, né? Sim. Porque muita gente usa isso como justificativa. Fala, não, porque os nossos acionistas querem resultado, querem lucro. Cara, será, né? Tipo, esse líder que toca a operação, sentar ali com os acionistas e falar que preço que vocês querem o lucro. E aí eu estou dizendo isso, que então seja uma empresa que tem uma visão mais humanizada, seja uma empresa que tem uma visão muito mais focada no capital, menos nas pessoas.
todas elas você vai ver a figura do líder refletido nessa cultura. É muito difícil um líder muito humano conseguir trabalhar numa empresa que tenha toda essa estrutura organizacional e cultural focado no resultado em detrimento de pessoas, como é muito difícil para um líder altamente capitalista focado em resultado trabalhar numa empresa muito humana. Tipo, por exemplo, trabalhar com o Eduardo Gouveia, como eu citei. Não combina. Alguma coisa precisa mudar. Então, eu acho que o que a pandemia ajudou, Márcio, é que a gente entrou na casa das pessoas. Os líderes que não ficavam com seus filhos começaram a ficar em casa. Os líderes que ficavam focados no capital e trabalhavam 16 horas por dia e chegavam em casa, o filho estava dormindo e saía, ele estava dormindo ainda, eles começaram a conviver com suas famílias. E eu tenho um caso de um CEO amigo meu que ele era muito contra home office, anywhere, anytime, contra. Ele era um workaholic total, assim. E agora, eu tive um encontro com ele esses tempos agora, e ele falou, Flávio, eu quero isso. Eu quero trabalhar perto dos meus filhos. Ele termina o almoço, ele vai fazer comida lá na cozinha junto com os filhos. Ele falou, nunca, em 20, 30 anos de carreira, ele viveu isso que ele estava vivendo agora. Então, aí o que chega a minha esperança é que se ele, como um líder workaholic, percebeu que isso faz sentido, talvez ele imprima agora na corporação dele uma nova cultura, uma nova relação e uma nova forma de enxergar negócios e de construir negócios. Fala assim, mas ele diminuiu o ímpeto dele pelo resultado? Não. Ele continua sendo um cara mega agressivo para o resultado. Exato. Aliás, esse é um ponto importante, né? Na tecnologização a gente fala muito que a gente aplica a metodologia, esse framework, para transformar empresas em organizações que sejam rentáveis, conscientes e humanizadas. Ou seja, não é uma coisa, não é excludente da outra, não é em detrimento, ou eu sou bonzinho ou eu sou rentável, não. Se pode e se deve ser as duas coisas. Uma empresa tem que ganhar dinheiro, isso é indiscutível, e não há nenhum mal nisso, muito pelo contrário, disso depende a continuidade. O que a gente questiona é aonde está o limite, o que eu estou disposto a fazer para ganhar esse dinheiro e até que ponto que eu posso. Eu me recusei da palestra uma vez, eu estava fechando uma palestra numa empresa e conversando com os donos, era uma empresa familiar, e o filho do dono me disse, meu pai, a empresa familiar não está na bolsa, não tem que prestar conta para acionista, é só entre a gente. E nos últimos 6 meses, vendo que talvez não chegasse no 100% da cota que a gente se propôs, que era um crescimento agressivo, nós reduzimos, aqui a otimização é perfeita, nós reduzimos um pãozinho no lanche da tarde dos funcionários, a gente tem 4 mil poucos funcionários, para a gente, esse 1% que ia faltar, eu falei, cara, entre fazer 99% e 100%, que diferença faz para vocês? Vocês não estão na bolsa, não vai cair as ações, vocês não vão ficar mais pobres, vocês são multimilionários, e esse pãozinho no café da tarde dos funcionários pode fazer diferença para o cara, que muitas vezes toma esse lanche e janta leve porque não tem grana para jantar. Então, essa otimização ao extremo, em busca de um resultado, sem se preocupar com o impacto que isso traz, é isso que a gente questiona, né? Então, não é não ganhar dinheiro, a gente tem que ganhar dinheiro sim, todos nós temos que ganhar dinheiro, e é possível. Agora, falando do livro, você enxergou no livro ali, conseguiu ver algum framework, um quadro, um marco, um guia que possa ajudar as empresas nesse processo de fazer essa transformação? Você conseguiu ver alguma coisa? Não, eu acho que a proposta do livro é muito boa, né? Eu acho que esse framework principal que você desenha ali de tecnologia, negócios e mindset, né? Que é o tripé da transformação, né? E desenvolve essa metodologia aí nos conceitos de capitalismo consciente, aplicando nos direcionadores lá. Eu acho que quando você vai por esse... O que me surpreendeu no livro, que eu gostei muito, foi, na verdade, o método, né? Você desenvolveu um método, porque não é só um discurso, não é só um conceito, não é só um tema. Você, através da sua empresa, e no livro você tenta deixar muito claro isso, é que existe um método para você resgatar um pouco esse olhar e fazer com que essas duas coisas caminhem junto, né? Então, quando você fala de tecno-humanização, até que é um nome ainda muito tecno-humanização, um nome muito... pesado a primeira tom dele, né?
Mas quando você vai mergulhar um pouco mais, você vê que são duas das grandes maiores preocupações da humanidade. E que você trazer isso para o mundo corporativo e fazer uma revisitação de cultura, dos seus valores, da sua organização, da operação, que são os temas que você mais cita ali no tripé, né? Quando você traz esse movimento ali, você começa a mostrar que é possível olhar, não ter medo da tecnologia, que ninguém precisa ter medo, e pelo contrário, a tecnologia tem que vir para trazer cada vez mais eficiência para os seus negócios. A gente fala muito que a tecnologia ela veio cada vez com mais força para nos tornar humanos de novo, né? A tecnologia vem para nos humanizar, né? Para criar uma nova relação de humanidade, para que a gente pare de fazer trabalhos repetitivos e operacionais e a gente comece a ser humano de novo. E aí você vai para essa frente do business e do mindset, quer dizer, como é que você traz um novo mindset para os negócios a partir, sem perder a tecnologia? Acho que esse framework principal, que é o que você destaca com mais força, é o que eu acho que é o mais legal do livro, que não é só o porquê eu preciso fazer, mas como eu posso fazer. Né, que a gente fala de ter método, né? E acho que foi isso que você quis mostrar um pouco no livro, que você desenvolveu um método, né? Exatamente isso, porque sabe o que acontecia? Eu me lembro, não foi por isso que eu queria ter a tecnologização e a metodologia, mas eu me lembro perfeitamente. Eu tinha um tio, eu era moleque, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu era moleque, eu tinha um tio que fumava muito, o meu avô morreu de câncer de pulmão. E aí todo mundo falava, cara, você tem que parar de fumar, tá vendo o que aconteceu com o seu pai, que não sei o quê, papá. E chegou um dia ele falou, tem razão, eu preciso parar de fumar. Como eu faço? A pessoa que mais provocava esse negócio nele, falou, você tem que parar. Ele falou, tá bom, você tem razão, como eu faço para parar? Ele falou, não sei. Pô, então, você não me ajuda, né? Você não me dá o como, é a mesma coisa que nada. Então, eu não queria ser esse cara que fala sobre unir tecnologia e pessoas e tal, não sei o quê, e quando as pessoas falaram, tá bom, estou de acordo, como a gente faz? Não sei. Então, a ideia de ter esse framework, a ideia de ter esse método, de ter os direcionadores, ter algumas ferramentas e tal, esse livro é uma introdução, a gente vai ter um outro livro onde vai mergulhar nas ferramentas e ensinar a usar as ferramentas, que a gente também faz isso nos cursos, né, nos treinamentos. Esse é a grande pegada, porque agora, nesse momento, tem muitas empresas falando, tá bom, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, seja por conscientização, né, ou seja por necessidade, porque está havendo um movimento, e você mesmo promove muito esse movimento, com as milhares de pessoas que frequentam o Welcome Tomorrow, que vão lá querendo entender essa transformação e esse movimento que existe de mudança cultural. As novas gerações já estão demandando empresas, startups, serviços que sejam mais preocupados com esse impacto social, o impacto meioambiental. Então, isso já estava acontecendo. A pandemia vai potencializar isso, porque há um aumento de humanização com a pandemia. Ou pós-pandemia. Então, no final, as empresas vão ter que fazer essa transformação, mas muitas não sabiam como. A ideia do framework é essa, falou, aqui tem um guia, tem ferramentas e tem modelos para você poder fazer. E seguindo esse método, você consegue atingir esse objetivo. É essa a pegada do framework, né? Então deu para ver. É legal que você, mesmo com o framework, você ainda desenvolveu uma série de frentes, né? Desde a palestra, espetáculo teatral, tá? Vocês desenvolveram uma série de frentes para reforçar ainda mais esse conceito, né? Sim. E agora, com o livro, temos aí, já estamos trabalhando em 2 livros mais, e principalmente tem uma outra coisa que a gente vai fazer, é um curta-metragem, que também vai se chamar Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria. O roteiro está pronto, a gente só trabalhando para viabilizar. Então, tem muitas frentes que é justamente para mostrar que sim, é possível, e a metodologia ajuda a fazer o como, uma vez que as pessoas falam, tá legal. Sim, sou consciente que é necessário. E quem sabe quando a gente voltar no presencial, eu não sei se você pretende voltar com o Welcome Tomorrow presencial e tal, a gente fazer lá um espaço de tecnomanização onde as empresas passem ali, tragam os seus desafios e a gente sai do outro lado ali algumas ideias para como resolver, como a gente faz na websérie, né? Legal. Tem alguma coisa que você viu no livro que você acha legal, que você
percebe, você fala, pô, isso aqui é legal, vou levar para os meus projetos, levar para as minhas palestras. Tem alguma coisa que chamou a atenção? Você tem alguma coisa que você levaria para o teu dia a dia? Para as suas empresas? Acho que assim, eu acho que o que eu te falei, o que me chamou muita atenção foi ver o método já bem desenvolvido, né? E eu estou numa fase agora que estou adorando ver métodos, né? Porque se organiza as ideias de forma mais clara, então ficou muito bem construído isso. E eu gosto muito da maneira que vocês trazem o propósito, né? Que é essa coisa da transformação digital humanizada, né? Que a gente tem separado muito a questão do digital do humano, né? Assim, aliás, a gente vive um processo nos dias de hoje, cada vez mais as pessoas robotizadas pelo digital. Então, o digital tem feito todo um processo de robotização do ser humano. Cada vez mais a gente fica refém do conteúdo que a gente está consumindo no Instagram, Facebook, LinkedIn e tantas redes sociais, próprio WhatsApp. E cada vez mais a gente fica ali meio que por osmose, esperando que essas coisas aconteçam, a gente fica desenhando cenários, fica olhando na vida alheia o que cada um fez. E aí a gente tem uma galera, né, que são os empreendedores de palco, os gurus da internet, nadando de braçada nisso, porque se você tem uma sociedade muito robotizada, do outro lado tem eles com as promessas mais mirabolantes possíveis. E aí você tá ali, na inércia na vida. E a pessoa está dizendo para você que você pode ficar rico em 30 dias, ou que você vai falar inglês em 24 horas, as pessoas acreditam, porque eu sou um robô e eu preciso dessa osmose. E aí esse movimento está acontecendo com força. Então, quando eu olho muito para esse conceito que vocês falam bastante, que você fala bastante do digital humanizado, né, de você ter esse olhar de trazer mais o indivíduo para o centro da coisa, né? Eu acho que é uma grande provocação, e aí não é só olhar o B2B, aí eu estou olhando já na escala, né? Estou olhando, tipo, a gente olhar para o indivíduo, né? Você conseguir tirar esse indivíduo da inércia e fazer com que ele tenha uma percepção mais clara de quem ele é no mundo, do papel dele, de que contribuição que ele pode fazer, porque não dá para competir com o robô sendo robô. Esse que é o grande drama. Você vê a grande maioria, esses dias, tempos atrás, eu fiz uma palestra para personal trainers, e aí, no final, a palestra em Terra de Robô, quem tem coração é rei, né? E aí eu terminei a palestra, um personal levantou a mão e falou, pô, mas você não acha que a gente vai perder muito o nosso trabalho com esses aplicativos com inteligência artificial que já existem hoje, que eles conseguem tirar um monte de medida e criar uma relação de cuidado com o seu corpo, muitas vezes que a gente não consegue. Aí eu falei, sim, você tem razão, porque como vocês trabalham como robôs, esse robô aí que está na palma da mão vai fazer um trabalho muito mais eficiente que o seu. Sabe quando que não vai ser possível essa tecnologia, essa inteligência artificial te substituir? O dia que você voltar a ser humano. Enquanto você for robô, nessa relação com o robô, você sempre vai perder. Você sempre vai perder. Agora, quando você começar a pensar que não é mais o exercício, a atividade em si, mas é o cuidado humano, né? Você se preocupa com o sono das pessoas enquanto você treina, você está realmente preocupado com a vida delas, está preocupado de forma humana com cada cliente seu, com a história dela, e tirando ali aprendizados de uma troca mútua, né, para você conseguir trabalhar junto com ele. Então, se você não resgatar esse seu lado humano, vai ser a mesma história do táxi com o Uber, né? Os taxistas reclamavam um monte do Uber, o Uber chegou e tal, aí você vê a galera reclamando, mas eles continuavam trabalhando como robôs. Os caras mal educados, carro sujo, bração para fora, xingando o cara que fecha ele. E me fala, cara, vamos trazer um tom mais humano para essa relação, Exato. mais humilde, mais cordial, que de repente você vai conseguir agora para o momento, e acho que esse é um destaque do livro, quando você fala dessa coisa do digital humanizado, da gente trazer um pouco mais esse olhar de que é possível ser humano navegando em toda essa tecnologia que nos cerca, né? Exato. É fundamental a gente resgatar isso e entender que a tecnologia está para nos servir, né? Como eu falo lá, não o contrário, né? Eu lembro quando eu escrevi um artigo que fiquei desesperado quando eu vi tem um templo budista no Japão que investiu $1 milhão num robô com inteligência artificial e tal para substituir um monge budista. Porque ele podia falar em todos os idiomas com os turistas que estavam ali, ele podia ficar 24 horas ali sem nenhum problema, e os monges não podiam. E eu falei, bom,
se é para atender turista, se é para ficar 24 horas, tá. Mas aí eu vi uma foto no lançamento disso, que os monges budistas estavam em posição de submissão, ali abaixados para o robô. Falei, aí não. Aí eu acho que aí não, porque quando você já passa a venerar um robô, tem alguma coisa muito errada aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que, usar tecnologia de IA para mandar mensagens e mantras para as pessoas em momentos difíceis e tal, legal, mas nunca vai substituir a sabedoria de um monge que vai estar ali te ouvindo e te dando e trocando informação com você e sentindo a tua energia, coisa que o robô não pode fazer. Legal. Tem alguma coisa mais que você queria comentar, salientar? Vale a pena ler o livro? E aí pode falar com sinceridade. Finge que eu não estou aqui, tá? Como eu disse no começo, acho que vale muito a pena ler o livro. Você tem uma sincronicidade do tempo e de propósito muito grande agora, né? De você ter mergulhado tanto nesse tema há um tempo atrás e, de repente, imerso numa pandemia, você já está tão preparado, né, para fazer o lançamento do livro, do método, das ações e tal. Acho que nada acontece por acaso. É aquelas coisas de você estar no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É o sentimento que eu tenho quando eu recebo o livro. Acho que há muitos e muitos anos que não era tão necessária uma discussão mais aprofundada sobre um tema como esse, como agora, né? A gente nunca viu uma onda tecnológica tão profunda, mudando completamente a indústria, mudando completamente as relações, como a gente está vendo agora. E, por outro lado, a gente nunca viu uma robotização do ser humano e das empresas também tão grande assim, né? Essa falta de percepção um pouco sobre o seu papel na construção desse novo mundo que a gente espera. Então, tirar essas pessoas da inércia, fazendo as provocações que você tem feito, nesse desenho que você tem feito, é aquele negócio que é para a hora certa, para o momento certo. Então, super recomendo aí todo mundo a fazer a leitura desse livro. E mais do que fazer, é usar um pouco as provocações que o livro faz para tirar você da inércia, seja você um empresário, um líder, um gerente, seja você, talvez você fale, mas eu sou só um garçom. Cara, você pode tirar muito desse livro aí para aprender o quanto que você pode resgatar o ser humano e quanto você pode usar a tecnologia para trabalhar em prol do humano. Então fica aí a minha recomendação sincera aí nesse tema. O Márcio já conhece há um bom tempo, já palestrou no Welcome to More em 2019 com a gente. Ele sempre me provocou há tempos, eu nunca consegui dar muita atenção para o tema, até por conta de agenda e de trabalho, mas ele sempre está me provocando, sempre mandando material, sempre me falando sobre esse conceito. Fico muito orgulhoso de saber que você não desistiu, você persistiu, e para fazer o que você fez é só sendo humano, robô nunca. Então, parabéns aí pelo trabalho e parabéns pela iniciativa que você tem feito, tá? Legal, agradeço, e eu também recomendo a todos, e agora sem rasgação de seda, assim, participar dos eventos no Flávio do Welcome to More, seja no digital, que foi o último agora, que estava bem interessante também, mas não vejo a hora de voltar para o presencial. Eu entendo presencial, vamos colocar a peça de teatro lá para a gente fazer isso juntos. Pô, legal, fechado, vamos lá. Combinado? Combinado, tá fechado. E você, se ficou interessado e gostou, né, quer saber mais sobre o livro, Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, vou deixar na descrição desse vídeo o link da loja, tanto na Amazon como da nossa loja, do nosso site, para você comprar. Também vou deixar aqui o LinkedIn, os dados do Flávio para vocês terem, embora vocês provavelmente conheçam e tenham todos os dados, mas eu vou deixar aqui também no link todos os dados do Flávio do Welcome to More, tá bom? Valeu, super obrigado. Fechado. Obrigado grande a você, abraço, obrigado viu? a todos que estão aí ouvindo a gente. Obrigado, viu, Márcio? Valeu, grande abraço.